Olá, pessoal, tudo bem? Vou convidar Estamos online, ao vivo, para fazer a live com a Virgínia. Olá, pessoal. Virgínia, já mandei um convite. Oi, gata! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo? Então tá bom, tá ansiosa? Tudo em ordem Tudo por em aí? ordem aí? Tudo bom também. As pessoas estão entrando. Olá, Débora. Obrigada pela participação. Olá, pessoal. Nós estamos aqui para passar um pouquinho de informações para vocês, né? É, sobre a trissomia do 21, que é a síndrome de Down, né? Não sei se todos vocês sabem, mas dia 21 de março é comemorado o Dia Internacional da T21, da síndrome de Down, e eu fiz esse convite especial para essa minha conterrânea, colega, para a gente fazer essa live juntos, né, juntas, e levar um pouco de informação, comemorarmos essa data, porque nós precisamos falar sobre a síndrome de Down, precisamos desmistificar muitos preconceitos, né, Virgínia? Então, eu já vou começar. Eu estou aqui com a doutora Virgínia Pena, né, cacondense. Ela é dentista, pessoal, há 3 anos, formada pela Universidade de Mogi das Cruzes. Ela está terminando a especialização em ortodontia e ortopedia, agora esse ano. Ela fez um curso de capacitação, capacitação na odontologia para atender pessoas com síndrome de Down, né? E ela já me contou, vou soltar um spoiler aqui, que a próxima especialização dela vai ser em atendimentos especiais, né? Para atender o público especial. Eu pulei de felicidade, porque o que a gente mais quer, né, são profissionais, ainda mais na cidade da gente, que a gente sonha tanto para que tenha progresso, para que evolua e para que as pessoas tenham oportunidades de ter bons profissionais na nossa região, né? Então, eu estou muito contente, Virgínia, muito obrigada, e vou deixar a palavra para você dizer boa noite para as pessoas. Muito obrigada eu, né? Desde que eu formei, eu sempre quis vir embora, né? Eu amo aqui, amo a minha cidade e eu, como boa aquariana, né? Eu gosto de ser diferente, fazer tudo diferente. E eu sempre amei atender crianças. Eu lembro quando as pessoas falavam, você vai atender criança. Eu falava, não, eu vou fazer implante, eu vou fazer qualquer coisa. Eu achava que não ia atender crianças, né? E eu comecei a atender as crianças. Eu amo atender crianças, eu amo as crianças. E sim, a oportunidade, né, de fazer a capacitação. Começou a ter mais demanda. E esses dias que a gente estava envolvida com as coisas da live, eu acabei indo pesquisar mais algumas coisas, alguns dados recentes. E a cada hora, no Brasil, né, no mundo, na realidade, nascem 3 pessoas com síndrome de Down. Então, a cada hora, 3 pessoas nascem e são portadoras da síndrome. Então, essas pessoas precisam ser incluídas, atendidas, bem assistidas, né? Porque é um processo, né? Desde a aceitação familiar e tudo mais, e depois encontrar bons profissionais para isso, para que a gente consiga, né, estruturar, tirar dúvidas das pessoas, deixar sempre o mais confortável possível. E então, sem dúvida, será especial. Quero fazer ação nos meus clientes para eles ficarem mais tranquilos aí com os toques. Tá dando uma travadinha no vídeo, eu não sei se é só para mim, se para vocês também está travando, pessoal, depois vocês dão um alô aí pra gente. Você está perto da internet? Pertinho, bem debaixo. Tá. Então, às vezes, é uma interferência só aqui para mim, tá? Então, vamos ao que interessa, né? Porque o público quer saber, né? Deixa eu entrar no meu 3G, porque será que é a internet? A Lígia falou que é no som, mas o meu celular tá parado aí? Não, não tá travado, não. É só o som que tá dando uma falhada. Tá. Aqui tá normal agora o som.
Aqui para mim também. Foi na hora que você estava falando do nascimento das crianças que começou a travar, tá bom? Então vamos lá, doutora Virgínia. Como são os aspectos bucais das pessoas com T21? Vamos lá? Vamos lá. Então, os aspectos bucais é o que mais, né, relevante, que acarreta todos os outros problemas, é uma hipotonia muscular. O que é isso? Tudo que é hipo é baixo, então a contração muscular das crianças com síndrome são mais baixas. Dessa forma, eles tendem a ficar sempre com a boquinha aberta. Com a boquinha aberta, a linguinha sempre fica para frente. E aí, esses músculos, que são os músculos orbiculares dos lábios, que são relacionados com o fechamento da boca, né? Eles acabam não tendo força. E é onde acontece, né? Dessa boquinha ficar aberta, a língua fica sempre para fora, né? Às vezes até confundem a gente, as crianças portadoras de síndrome de Down, na maioria dos casos tem macroglossia, que é aquela língua grande, mas na realidade é uma pseudo-macroglossia, né? Porque a língua tá sempre para fora, então dá essa impressão. Com isso tem um aumento do ressecamento, né, línguas fissuradas, a língua está sempre para fora, fica mais ressecada, hipertrofia das glândulas, que são aquelas que vão, né, estimular a salivação e tudo mais. Então, o desenvolvimento basicamente começa aí. E é onde começa a ter problema desde a hora que nasce, né, para mamar, porque não tem aquela força muscular correta, né? O palato, que é o céu da boca, ele é normal. Mas com o passar do tempo, como a respiração acaba sendo sempre bucal, né? Respiração não é nasal, começa a ficar um palato muito fundo, que pode acumular muito alimento, virar nicho para proliferar bactérias mesmo, machucar, né? Porque os alimentos grudam lá, fica difícil a higienização. E o palato mole, que é aquela região lá atrás, que às vezes a gente rela, dá um pouquinho de ânsia, alguma coisa. O esfíncter, ele não tem muita contração por conta dessa baixa tonicidade muscular, né? E às vezes as crianças, quando começam a falar, tudo tem um pouquinho de voz nasal, né? Às vezes engasgam. Então, o desenvolvimento bucal se dá mais nessa parte, né? Essa relação do músculo, né? Que a gente fala, ai, mas a boca não tem nada a ver com os músculos. Então, é tudo muito ligadinho, né? Tudo uma coisa ligada à outra. Então, essa hipotonia prejudica toda essa estrutura de sentido. Sim. E tem uma questão, por isso que a gente luta tanto para que as pessoas comecem a fazer, por exemplo, no meu caso, que é a fonoaudiologia, comecem a fazer o tratamento logo, né? Busquem a fonoaudiologia, por quê? Para justamente a fonoaudiologia nos bebês, ela vai, uma das frentes de estimulação, uma das frentes de trabalho, né? É o trabalho com a musculatura, né? Para evitar alterações mais sérias na musculatura do lábio, da bochecha, da língua, do palato mole, que é lá a garganta, né? Então, é muito importante, pessoal, que assim que a pessoa saiba o diagnóstico, que ela procure, justamente para intervir no desempenho muscular, né? Trazendo mais uma melhora nessa musculatura, né, nesse tônus, nessa força, nesse movimento, na mobilidade, para quê? Para garantir uma boa sucção, para garantir uma boa mastigação quando começar a introdução dos alimentos, né, Virgínia? Para garantir que a criança realmente aprenda e desenvolva a respiração nasal e não somente a bucal, né? Então, é um trabalho muito interligado da fonoaudiologia com a odontologia. Né? E hoje a gente tem muitos recursos, né, Virgínia, que até eu tenho usado muito aqui no consultório, que é o laser, né? A fotobiomodulação, ela age muito na musculatura e as pessoas com síndrome de Down têm muito benefício com a fotobiomodulação. Tanto a sistêmica, né, que trata do organismo como um todo, melhorando a oxigenação cerebral, melhorando várias questões metabólicas do organismo, como o desempenho muscular das regiões que nós estamos citando, né? Muito bem. Tem muita gente entrando, falando oi, gente que eu conheço, gente que eu não conheço, né? Então, eu estou muito contente. Pergunta número 2, gente.
como se dá, Virgínia, o desenvolvimento na trissomia 21 com a questão da cavidade oral, da cavidade bucal? O desenvolvimento, ele também é diminuído. É um hipodesenvolvimento do terço médio da face, que é essa região, e que engloba a maxila, que é um osso super importante. Muito importante, né, na alimentação, amamentação e tudo mais. Então, essa região, ela é hipodesenvolvida. Ela não desenvolve corretamente, justamente por conta, uma coisa sempre está relacionada à outra, a tonacidade muscular ser menor, mais baixa. Então, essa região não desenvolve tanto. As crianças começam a respiração bucal, o que prejudica mais ainda a maxila e as foxas nasais, né, de receberem o estímulo para o ar poder passar. Então, fica uma maxila atrésica, que ela tem um formatinho triangular assim, né? Normalmente a boquinha sempre ela fica um formatinho triangular. O palato, ele fica raso, né? Igual eu expliquei, depois ele vai se ficando e ficando cada vez mais fundo, que vai dificultando o tratamento também, né? A mandíbula vem numa posição normal, né? Porque a mandíbula na fase intrauterina, ela é mais para trás mesmo, né? Todo mundo tem a mandíbula mais para trás para facilitar a via de parto, né? O nascimento por parto normal e tudo mais, para ficar mais fácil. Só que como essa boquinha tá sempre aberta e essa linguinha fica sempre para fora, a mandíbula tende a crescer nesse sentido transversal, que é para frente. E aí as crianças desenvolvem uma classe 3, que é a pessoa que tem o queixinho mais projetado para frente. Então, associada a essa atresia da maxila, que é esse ossinho que não desenvolveu muito bem, começa a crescer, estimular o crescimento da mandíbula. E aí, antes, que é... Tá travando de novo, Virgínia. Deixa eu... Entrei no 4G, vamos ver se ficou melhor. Parou? Parou de travar, vamos ver. Você não travou o vídeo, mas está cortando a sua fala, entendeu? E aí, essa mandíbula que fica em classe 3, ela favorece mordidas cruzadas, mordida aberta, a linguinha tá sempre para frente. Então, ela fica nesse lugar, nessa posição, e os dentes, né, eles copiam a forma da boquinha. Então, eles começam a abrir mordidas, então começa a prejudicar a fala. E o aleitamento, né, materno é um ponto muito importante, porque a gente precisa do aleitamento para que a criança desenvolva uma boa respiração nasal, para que essa, né, cavidade oral consiga se desenvolver adequadamente, sem essa maxila ficar atrésica. É muito importante essa questão da amamentação natural. Mas também, a minha experiência como fonoaudióloga, nem sempre as mães conseguem amamentar naturalmente, né? O leite seca, assusta com a notícia, enfim, a criança às vezes não tem força para sugar, né? Então tem N motivos aí, né? Mas a gente tem recursos, né? A gente tem a indicação de bicos específicos que são mais, vamos dizer assim, mais apropriados para estimular a cavidade oral, né, para colocar numa madeira. Então, por isso, pessoal, que toda vez que a gente tem esse diagnóstico, a gente tem que procurar os profissionais. Tudo que a gente lida com prevenção, né, Virgínia? Tudo isso que você está citando são coisas que a criança não nasce com todas essas alterações, né? Então, se a gente tem um trabalho preventivo, muitas dessas alterações que a Virgínia está citando podem ser amenizadas, podem ser evitadas, né, Virgínia? Todas podem ser evitadas, né? Todos nascem, a cavidade oral é igual de qualquer pessoa, né? E quando as crianças vêm aqui no consultório, não são portadores de mas não desenvolveram a respiração nasal e tem todos esses aspectos. Então, a gente percebeu que alguma coisa que a gente, não só para os pacientes que são portadores da síndrome, mas percebeu, né? Os professores sempre indicam, né, Rô? Na hora de falar, eu percebo que eles jogam essas coisas. São todas consequências de uma não prevenção, né? Eu falo aqui no consultório, prevenir é muito mais barato, né? Você vem para uma aplicação de fluido. Nossa, é super
super tranquilo para a criança também, não causa trauma, é divertido. Mas se a gente vai deixando, vai protelando, fala, ai, o ano que vem eu levo, ai, ainda não trocou todos os dentes, ai, vou esperar trocar o primeiro dente, né? E aí acaba acarretando algumas coisas nesse sentido. Sim, é isso mesmo. O trabalho preventivo, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, nossa, mas tão bebê, por que que vai na fono tão bebê? Né? Justamente, a fonoaudiologia nessa época é importante para essa musculatura também, né? Quando eu mando os meus pacientes, né, ortodônticos para fono, que já são mais velhos, gente, é muito difícil a adaptação, eles não querem fazer os exercícios e aquele monte de coisa. E todas as vezes, né, às vezes as crianças chegam aqui também e falam, ah, eu marquei porque a pediatra falou, mas nossa, ele não tem nem dente, né? Então, tipo assim, você não cuida só de dente, gente, fono não cuida só da fala, é todo, engloba muita coisa, né? Então, tipo assim, ainda tem um pouco, ficam um pouco presas àquilo, né? Não tinha uma cultura de prevenção, né? Era uma cultura mais curativa, né? E agora a gente precisa estabelecer isso com as pessoas. Exatamente. Ô, Virgínia, uma das perguntas das nossas caixinhas de pergunta da divulgação que a gente fez foi sobre o nascimento dos dentes, a erupção dentária, né? Tem algum atraso? Como que se dá? Os estudos apontam que há alguma diferença no nascimento dos dentes das crianças com T21? Sim, tem, né, uma quebra da sequência de erupção. Então, os dentes terminam de erupcionar na boca até uns 5, 6 anos. E com 5, 6 anos, né, já estão acontecendo trocas de outros dentes. Então, tem tanto um atraso para o erupcionamento dos primeiros dentes de leite, quanto para a troca dos dentes também, né? Então, às vezes, quando eu atendo, falo, vai demorar muito, não sei o quê. Não tem nenhuma idade exata para eu falar assim, nossa, tá muito, né? Não tá atrasado, não tá porque não tem padrão a seguir em comparação aos que não possuem a síndrome, né? Então, tipo assim, vai erupcionando, normalmente erupciona os da frente, depois pula lá para os de trás, e assim vai, segue uma sequência. Outra coisa que é muito comum também é a genesia, não ter o elemento dentário, né? Ter a falta, o dentinho não nasce, e aí possivelmente não vai ter o permanente também, né? Eu vi que a Carol comentou aqui que o Rafinha tá sofrendo com os dentinhos nascendo. Carol, geladas é o que mais alivia para eles, né? Muito cuidado também com o nenedente, né? Que às vezes no desespero a gente acaba comprando, mas na composição ele tem uma concentração de anestésico e às vezes pode dar uma anestesiada na orofaringe, dar aquela sensação de asfixia, de ficar sem ar, né? Outra coisa que é super comum de acontecer é que os dentinhos, eles não seguem uma forma correta. Às vezes tem formatinho de meia-lua, às vezes eles têm formatinhos conoides ou são menores que o tamanho. E os diastemas, que é os espacinhos entre os dentes, também são muito comuns. Certo. Mas o importante disso, né? Eu estou sempre costurando com a fonoaudiologia para vocês entenderem o quanto é importante o nosso trabalho junto. Mesmo que esses dentes tenham esse formato, a hora que você falou do formato, eu lembrei da função da mastigação, né? Mas as crianças, a experiência que eu tenho, né, é que mesmo com esses formatos diferentes, com a introdução, com o nascimento desordenado, vamos dizer assim, né, diferente dos dentes, nós conseguimos trabalhar a introdução alimentar, nós conseguimos trabalhar a mastigação, né? Então é muito importante toda essa conscientização. Né? O Rafinha realmente está sofrendo bastante, porque não está nascendo um dente de cada vez. A gengiva fica inchadinha, né? Tem dia que é mais difícil, tem dia que é mais fácil, mas a gente está dando. A Carol tá dando conta aí de passar por esse pedaço aí, né? Vamos dizer assim. No geral, né, todas são muito adaptativas. Então, conforme os dentinhos vão nascendo, elas vão se adaptando para mastigar daquele lado. Tanto que quando tá doendo de um ladinho, eles evitam mastigar, né? Eles são muito espertos, muito adaptativos. Então, é o interessante, né? Que eles conseguem
fazer uma boa mastigação, tudo correto com os dentes. Mas normalmente a sequência de nascimento, de erupção, até segue a mesma. O que acontece é o prazo, né? Demora um pouco mais, mas tudo deve ser esperado. Eu tenho tem a genesia, não tenho um dentinho da frente, outros não têm o de trás. Mas a gente sempre está atenta, né? Depois a gente começa essa fase de ortopedia, ortodontia, introduzir tudo isso certinho e dá tudo certo. Que bom. Outra pergunta que surgiu na caixinha foi com relação ao surgimento de cáries na T21. Né? Vamos lá, fala um pouquinho sobre isso para nós, Virgínia. Ó, as cáries têm um índice aumentado nos pacientes sindrômicos por conta da respiração, né? Ser uma respiração pela boca. Porque resseca, né? Essa cavidade durante a noite, que é quando a gente dorme, mas normalmente dorme com essa boquinha aberta, então tem um ressecamento, né? E favorece mais a cárie. Outro fator importante também é a coordenação motora, né? Que eles adquirirem uma coordenação motora, tudo certinho, né? Claro que as mães sempre têm que ficar em cima, até os 8 anos de idade, né? Eu falo para as mães ficarem em cima na escovação. Aqui no consultório eu falo para as mães de meninos, ó, até uns 15 anos vocês ficam em cima, porque meninos têm mais tendência a ser preguiçosos para escovar os dentes. Então, uma coordenação motora, né? Esse ressecamento favorece, então, a cárie. Então, quer dizer que eles têm mais propensão à cárie. Mas todos esses fatores, né? Da boquinha aberta, da respiração, acabam aumentando o índice. Mas a síndrome em si não causa cáries e essas coisas, né? Outra também, muitos antibióticos, né? O antibiótico tem um gostinho doce, né? Para facilitar para eles conseguirem tomar também. Às vezes a escovação é difícil, né? Eles gostam de morder escovas, querem fazer tudo, menos escovar os dentes. Mas a gente não pode tirar o foco de começar desde muito cedo, né, a fazer estimulação sensorial intraoral, extraoral, para que a gente já vá acostumando essa criança com a escovação, né? A escova correta, né, Débora? Tipo assim, escova... Débora tá perguntando aí. Sempre da cabeça pequena, a sarda sempre do mesmo tamanho para conseguirem alcançar todas as faces dos dentes juntos, né? Quanto menor for a cabecinha, mais fácil de você conseguir introduzir, mesmo que eles fechem, fica mais fácil a escovação. E numa fase assim, de uns 7 anos, assim, é legal introduzir a escova elétrica, porque ela ajuda, né, nesse processo, torna o momento mais divertido, e aí eles acabam gostando mais. Só deles levarem no lugar, a escova tá fazendo, né, a movimentação. Então, a escova elétrica também é bem importante, acima de uns 7 anos, né? Que é quando eles já desenvolveram mais coordenação motora, já vai ficando mais fácil para eles também fazerem sozinhos, né? Deixar eles serem independentes, falar, pode escovar, depois a mamãe escova, né? Vem revisando tudo. Mas... eu costumo indicar a escovinha elétrica por conta da propriocepção, da sensibilidade, da estimulação tátil, né? Até mais cedo, sabe, Virgínia? Até mais cedo, para trabalhar essa questão da propriocepção, entendeu? Para trabalhar essa questão de um estímulo diferente na boca, porque eu vi na experiência prática que isso me ajuda até na introdução alimentar. Não, é bom saber que hoje eu vou começar a indicar para as próximas mães, né? Falar, olha, vamos tentar uma escova elétrica, tudo. Outra coisa que é muito comum também na síndrome, relacionada à higiene bucal, tudo, é a gengivite, né? Porque eles têm uma deficiência de falha, né, no metabolismo do colágeno, na degradação. Então, a gengivite é bem comum, né? Que é aquela gengiva mais avermelhadinha e tudo. Então, eu sempre dou fio dental, aqueles fios dentais de forquilha, né? De brinquedinho. Começar a introduzir desde os primeiros dentinhos, né? Sempre pasta com flúor também. Às vezes alguém ainda tem essa dúvida, né? Por mais que a gente sempre fale, a pasta com flúor é ideal. Só suja a escova mesmo, porque eles não conseguem
cuspir ainda, né? E aí acaba indo as manchinhas. Então, sempre só sujar a escova mesmo com a pasta, só pra ficar com gostinho, pra ficar mais fácil, né? Mas acho que é isso. Não, gente, tudo isso que a gente está falando, quem trabalha, os pais que estão assistindo a gente, é tão importante essa ligação das áreas, essa sincronia de olhar para o ser humano como um todo, pensando no osso, pensando no dente, pensando no músculo, pensando na função, que é imprescindível essas informações. Eu peço que vocês mandem essa live para muitas pessoas, porque nem todo mundo pode assistir, mas ela vai ficar gravada, né, Virgínia? Então a gente vai poder compartilhar para que a informação correta chegue aonde tem que chegar. Esse é o nosso objetivo, trazer uma informação verdadeira, uma informação correta, para que possa ajudar outros profissionais, para que possa ajudar outras famílias e outras crianças e jovens com adultos com T21, né? Bom, uma outra pergunta, eu acho que a quinta pergunta que a gente elencou aqui, você já falou, né? E eu também acabei falando bastante, que é a correlação entre a respiração e o desenvolvimento bucal, né? Você quer ter alguma coisa para você complementar? Não, é isso mesmo, né? A respiração bucal, ela é tanto de forma física quanto funcional, né? E a gente vai tratando, né? Quanto mais novinhos eles são, mais fáceis de aceitar o tratamento, né? Meus pacientes menorzinhos ficam mais fáceis, quando eles já ficam maiores, já ficam mais receosos e tudo. Mas eu acredito que seja isso, que a gente consiga, né, estimular várias pessoas. As crianças que têm autismo também têm uma tendência a ter essa atresia maxilar. É muito comum os meus pacientes autistas, todos aqui do consultório, sem exceção, fazem uso de plaquinhas, de aparelhos. E quando a gente faz uso da ortopedia, né, que ela abre esse céu da boca, melhora a respiração, melhora até concentração, né? Porque a gente consegue mandar mais oxigênio para o cérebro. Então, melhora a concentração, melhora tudo isso. Aumenta as vias aéreas, o ar passa mais. Então, às vezes as mães falam, ai, Virgínia, ele tem dificuldade para respirar, ai, vai no futebol, tá com dificuldade, ai, pois o aparelho não vai ficar ruim. Então, o aparelho é só para ajudar, né? Nunca para atrapalhar, né? E é um tratamento super tranquilo, né? Torna divertido, porque eles põem personagem, fazem né? Fazem se tornar esse momento divertido, mas no autismo também é muito comum ter essa atresia maxilar. Sim, então, é bom que o pessoal saiba que você também atende crianças Sim, com autismo. atendo. Isso é muito bom, vai ser muito bom. E essa questão da escovação que você disse é muito importante. Nossa, isso é o que você falou já, eu vou ressaltar. Isso não é só para criança com T21, né? Isso, uma criança que chupa chupeta por tempo prolongado vai apresentar essas alterações, né? Uma criança que tem muita alergia vai ter uma dificuldade de respirar pelo nariz. Então, são coisas, pessoal, que nós estamos falando aqui que, na verdade, não é só para T21, né? Muitas crianças que não têm nenhuma síndrome, vamos dizer assim, apresentam dificuldades, né? Respiradora bucal, eu sofro até mesmo com o aparelho, meu problema é mais sério de nariz e tudo, mas o aparelho me ajudou muito, tipo, 100%, né? Com qual a idade, né, que a gente deve levar o dentista? Eu vou responder. A Catarina está aqui. A Catarina não. A mãe da Catarina. A Catarina tem 2 meses. Ai. Ó, antes do nascimento dos primeiros dentinhos, é ideal vir. Ah, mas nem tem dentes, tudo, mas a gente não avalia só dentes, né? O rebordo, toda essa estrutura. Às vezes é muito comum também eles nascerem com dentes natais. Que nasce com um dentinho já e depois de um tempo cai. Tem uma prevalência boa para síndrome também. Eu acho que eu esqueci de citar antes. Então, eu acredito que mais ou menos 4, 5 meses já pode trazer para uma primeira avaliação, para a gente avaliar rebordo, tudo, que e para instruir, né, sobre o nascimento, que logo vai começar os nascimentos, tudo certinho. E cientificamente, só o gelado que alivia a sensação do nascimento dos dentinhos, né? Então, para todas as crianças, para as mães que estão assistindo, que tá nascendo dentinhos, o gelado é a única coisa que ajuda. Então, mordedores gelados, sorvetinhos de fruta, de leite materno, é o que mais
consegue ajudar as crianças nessa fase, né? Aí, Carol, dá-lhe sorvetinho pro Rafa, hein, Carol? Vamos lá. A próxima pergunta também foi muito falada nas nossas caixinhas de pergunta, sobre a placa palatina, né? O que que é essa placa? Quem pode usar? Quando usar? Né? Você é a favor dessa placa? Você já trabalha com ela? Fala um pouquinho sobre essa placa palatina para nós. A placa palatina, ela é uma plaquinha de acrílico, né? E ela tem botões, ranhuras nessa plaquinha para estimular a propriocepção, né? Tanto da língua quanto do lábio, para a gente conseguir trabalhar essa musculatura, conseguir fazer um selamento labial correto, né? E conseguir manter a língua dentro da boca. A plaquinha, ela é indicada a partir dos 3 meses. Eu sei que vocês vão assustar e falar, nossa, você tá louca, 3 meses. O dia que quando eu comecei a estudar também, falei, gente, sem noção, né? O pessoal tá doido. Mas a plaquinha é super interessante nessa idade mesmo, porque eles não conseguem tirar da boca e eles são mais colaborativos do que numa idade, né, mais avançada, e aí eles tiram, o tratamento fica mais difícil, às vezes incomoda um pouquinho, né? Então, eu faço a plaquinha, a moldagem é super simples, né? Porque a gente consegue moldar. Agora tem o escaneamento também, que é, né, uma tecnologia para escanear a boquinha. E ela é super recomendada, né? Principalmente para as crianças sindrômicas, por conta né, desse desenvolvimento e tudo mais. Essa idade dos 3 para 4 meses é a melhor idade para usar, né? Ela fica como se fosse uma dentadurinha, copia todo o rebordo. Ela fica presa por um fio dental, não tem perigo deles engolirem nem nada, porque ela é grandinha e tudo mais. E ela consegue fazer nesse estímulo. Então, acho que junto com a fono, tudo, né? Consegue um bom resultado nesse sentido, de estimular mais rápido as crianças. Eu já tive a experiência de crianças que deu certo a placa e de crianças que não deu, sabe? Por quê? Porque a criança passava a língua e puff, com a plaquinha para fora. Mas eram crianças mais velhas, como você disse, entendeu? Então, não deu certo. Tirar, né? É igual aqui no consultório, qualquer tratamento, né? Os ortopédicos, tudo. Os mais novinhos adaptam melhores do que as crianças com idade de 8 anos para cima. Eles tiram, não usam. Ai, eu esqueci, não sei o quê. Ai, isso e aquilo. A Carol tá mandando sobre o Rafinha ranger muito, né? Eles são mais ansiosinhos mesmo, Carol. Às vezes gasta um pouquinho o dentinho, né? A condição de mordida também pode favorecer isso. E outro fator são as telas. Então, não sei se você oferece telas, mas evitar, principalmente antes do horário de dormir, coisas muito agitadas para eles, né? Para todas as crianças, porque tá muito, muito, muito comum o bruxismo, né, na infância. Então, porque as crianças ficam nas telas, ficam muito vidradas às coisas, e aí a hora que elas dormem, elas, né, sonham com aquilo, alguma coisa, ou estão agitadas mesmo e acabam desgastando os dentinhos, tendo bruxismo, né? Para o Rafa, não é ideal a gente fazer a plaquinha de bruxismo ainda, né? Vamos tentar por outros caminhos, tentar alguns óleos essenciais, coisas que vão liberando, né? Essa ansiedade, essas coisas. E aí depois, qualquer coisa que não melhorar, a gente parte para a plaquinha. Mas é uma coisa muito legal também, né? Os óleos essenciais para tratar, né, a ansiedade deles. Em vários sentidos, né? Eu adoro por aqui no consultório, quando eu vou atender as crianças, os cheirinhos, né? Que eles cheirinho da tia Virgínia, eles falam. Eu deixo eles Eu também uso, usar lá. Eu lembrei da Débora. A Débora falou que já tem na casa dela, o cheiro já fica, porque ela liga muito, né? Tanto quando eles estão doentes, né? Quando eles estão para acalmar mesmo, né? Então, óleo de lavanda, óleo essencial. Então, eu também faço essa parceria aqui no consultório e dá muito certo. A gente vai conversar sobre isso amanhã, Carol. Pode ficar tranquila, tá bom? Bom, a gente já foi costurando algumas coisas, Virgínia, sobre a prevenção, né? Já perguntaram para você, lá, a Débora está falando, uso diariamente. São muito
bons mesmo, né? Sobre a prevenção com relação à saúde bucal, né? Então, a gente já falou sobre a escovação, né, pessoal? Nós já falamos, a Virgínia já falou sobre a questão da visita ao dentista, né? Sobre a questão da orientação, né? Da placa palatina, né? Ah lá, a nossa primeira dama está colocando que a Rô viciou todo mundo lá em casa com os olhos. Aqui em casa também, gente, é muito bom, né? Deixa uma outra hora a gente fala mais sobre eles, né? Tem mais alguma coisa, Virgínia, que você gostaria de pontuar para as famílias, né? A gente está com um público aqui bastante de mães, né? Você está vendo, né? E eu acredito que outras pessoas vão assistir depois. O que mais você acha importante de orientar essas famílias sobre a prevenção? Além do que a gente já citou durante o nosso encontro. Gente, então vamos lá ao básico, né? Que funciona sempre, né? Mas é que às vezes a gente acha que está sendo repetitivo falar, mas algumas pessoas não entendem, ou, né? Então, começar pela prevenção, né? A prevenção é sempre o melhor caminho para todas as crianças, em todas as fases, em todas as idades, né? Ter um vínculo com um dentista, com o fono, criar esse vínculo de cuidado mesmo, né? A escovação é primordial. A escovação noturna, então, nem se fala, porque é o tempo que eles passam maior parte com a boca aberta, né? E dormem, e aí nesse período, se eles se alimentaram, né? Na fase de alimentação, com alguns alimentos cariogênicos, ou com alto teor de açúcar, ou alimentos ácidos, né? Tudo isso é metabolizado e começa o processo de cárie, né? Não sei se vocês sabem, mas vocês já devem ter visto por aí, a cárie não começa com uma manchinha preta. Quando a cárie é uma manchinha preta, ou ela já é uma cárie crônica, né? Ou ela já tem um processo mais avançado, ela começa com uma manchinha branca esbranquiçada nos dentinhos, né? Bem brilhosinha. Então, fiquem atentos a isso, as manchinhas. Sempre levem as escovas bem próximo da gengiva, no sulco mesmo. Escovem bastante. Todas as vezes que vocês forem fazer algum procedimento odontológico, alguma coisa com as crianças, que não seja comigo, mas com outro dentista, principalmente se for invasivo, tomem cuidado. A gente precisa fazer uma profilaxia antibiótica. A maioria das pessoas que tem, né, a síndrome de Down são cardiopatas, têm problemas do coração. A boquinha está muito perto do coração. Então, para a bactéria instalar lá e a criança ter uma endocardite bacteriana, alguma coisa do tipo, é muito fácil, né? Então, a gente tem que estar atentos a tudo, né? A gente tem que estar prevenido de tudo para a saúde das crianças mesmos. Pastinha com flúor. Evita usar aqueles bochechos, gargarejos, porque as crianças não conseguem cuspir. Quando optar por usar, sempre sem álcool, ele nunca vai substituir a escovação, né? Então, para facilitar a escovação, escovas sem escovas elétricas ou escovas com a cabecinha bem pequena. Sejam insistentes, eu sei que é um processo. Eles não gostam, eles choram, porque quando eles choram, né? Ai, se eu choro, a minha mãe sempre vem, minha mãe tá aqui, minha mãe não vai deixar. Então, eles sempre tendem a chorar por uma coisa que eles não querem, mas sejam insistentes, tornem um momento divertido, põe música, escova junto com eles, mas incentivem a escovação, né? Porque uma boa escovação, dieta, né? A cárie não começa assim sozinha, né? Tipo, porque hoje ele dormiu sem escovar e é por isso que ele teve cárie. Não, não é por isso que ele teve cárie. Principalmente depois dos antibióticos, que são docinhos, dos remédios docinhos. Escovem, esperem 30 minutos para iniciar essa escovação, principalmente depois das alimentações, para não ter erosão, essas coisas ácidas, né? Esperem esse tempinho do tampão salivar para poder dar tudo certo. Qualquer dúvida, eu sempre estou à disposição, a Rô também, a gente vai conversando, eu sempre posto dicas aqui, né? E às vezes, se vocês tiverem dúvida, tipo, será que é pasta com flúor ou sem flúor? Gente, a gente não usa pasta sem flúor pra nada, tá? Tem lá pra vender, porque o comércio, né? Tem as pessoas que compram. Nasceu o primeiro dentinho, é pasta com flúor até o fim. Não é quantidade, né? É qualidade. Às vezes fala, vou pôr bastante pasta. Não, não é isso. Só suja mesmo de pasta. Escova, faz essa escovação. E, gente, eu acredito que seja isso, né? Estimulem a coordenação motora deles. Até as crianças que não têm síndrome de Down, eu peço às mães para auxiliarem eles até uns 8, 10 anos, porque eles são preguiçosos, né? Quando começam a erupcionar os dentes permanentes, sejam insistentes, né? Nessa escovação. Às vezes a dieta deles é rica, né?
em coisas que são mais pegajosas, xixi, aveia, essas coisas por conta do intestino e tudo. Então tá tudo muito interligado. Então a gente precisa estar atento a tudo para isso, né? E falar que um dentista nunca é um dentista se não tiver um fono, né? Que a gente precisa dar fono 24 horas por dia. Aqui a boquinha, olho tudo, mas eu preciso desse estímulo. É uma coisa que não cabe a mim, né? E que vocês sejam comprometidos com o tratamento, com o desenvolvimento das crianças, né? As crianças que eu acompanho aqui no consultório são muito bem assistidas, né? E muito espertas. E quando eu falo assim, abre a boca da tia Rô, todo mundo faz assim, tá vendo? Então, eu consegui eles abrirem a boca aqui, que é da tia Rô, todo mundo lá. Mas do mais, qualquer coisa por aqui. Olha, foi sensacional. Eu só tenho a te agradecer, a te desejar, assim, uma profissão com muitas vitórias, com muitas conquistas, né? Te dizer assim, estude bastante, trate bem todo mundo, trate como se fosse um filho seu, né? Porque Deus está do nosso lado, né? Se a gente trata bem o próximo, Deus trata a gente também bem, né? E assim, olha, foi um encontro maravilhoso. Eu imagino que muitas pessoas devem ter ficado contentes com essa informação, né? E é mesmo uma interação que as profissões precisam ter, né? A gente não vive sem o olhar de todos sobre o desenvolvimento humano, né? Cada um no seu quadrado, mas a gente acaba interagindo, né? A boca é do dentista, a boca é da fono, a boca é da psicóloga, né? A boca é da TO, né? Então, é um momento muito importante, né? E eu gostaria muito de te agradecer, né? As perguntas você já foi vendo aí, né? Mas também vieram de encontro com as que a gente fez aqui um roteirozinho, né? E é isso, pessoal. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Eu gostaria de agradecer também todo mundo que está aqui, né, com a gente e convidar vocês, né? Porque nós temos uma programação especial para esses dias e ainda vão vir mais novidades, né? Por aí, né? Tem campanhas sendo lançadas, sorteios que serão feitos, lives, encontros nas escolas, né? A gente vai ter amanhã, por exemplo, no Espaço Cultural Ranieri Mazzilli, aqui em Caconde, a palestra com o Dr. Djalma, que é um juiz, né? E ele vai nos falar sobre os direitos da pessoa com deficiência, né? Então é muito importante, eu gostaria de convidar vocês, espero você lá, Virgínia, para que a gente possa se encontrar pessoalmente. Amanhã é um encontro presencial. Na segunda-feira nós temos uma missa na Basílica aqui de Caconde, para a gente receber a bênção de Deus, né? Para que a gente possa continuar perseverantes nessa tarefa que Deus nos deu, né? De cuidar desses seres, né? Que Deus nos dá e são tão especiais, né? E ainda vem muita coisa por aí, né? Tem piquenique, tem uma roda de conversa na escola Fernando Magalhães sobre, lá com os jovens, né? Do Fundo 2 e algumas pessoas que estarão presentes para a gente falar sobre o mercado de trabalho para pessoa com deficiência, né? Então tem muita coisa ainda para acontecer, vocês fiquem ligados aí nas redes sociais, né? Que a gente vai continuar postando, né? Essa questão da pasta de dente que você falou era uma pergunta que eu ia te fazer, né? É muito importante essa questão da pasta com flúor, né? Porque antigamente a gente tinha essa concepção que para as crianças tinha que ser sem flúor, né? Então isso também faz parte do combo aí dos itens da prevenção, né, Virgínia? Muito, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz com o convite, muito feliz mesmo de saber, né, que meu trabalho está sendo reconhecido. Eu amo muito o que eu faço, eu amo atender essas crianças, eu amo quando eles chegam aqui, eu me divirto mais que eles, né, todos os dias, desde a hora que eles chegam até a hora que eles estão aqui, e eles falam cada pérola, né, cada coisa, e eu falo, gente, pode, vontade de macetar todos. Muito obrigada mesmo, foi um prazer, eu estou sempre à disposição para tudo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, qualquer coisa, pode mandar um WhatsApp, me mandar no Instagram, eu sou super acessível. O Vênus, eu já respondo, falo assim, ai, isso aqui dá pra fazer assim. Às vezes realmente precisa de uma consulta, mas às vezes a gente tem alguma dúvida, alguma coisa.
eu não me importo em falar para as pessoas, né? Eu acho que antes de ser dentista, né? Eu sou uma profissional da área da saúde, né? E informação tem para todos os lados, né? Então a gente precisa saber o que é o certo, o que é o errado, né? Eu espero muito conseguir conscientizar as pessoas sobre a prevenção, conseguir encher mais ainda esse consultório de crianças, né? Conseguir tratar essas maloclusões, conseguir, né? Ajudar positivamente na vida delas, em todos os sentidos. As crianças com síndrome de Down, as outras crianças, sempre para um bom desenvolvimento deles, né? Porque tudo interfere na escola, interfere no cotidiano. Às vezes as crianças me procuram com 6 aninhos e falam, tia, é porque meu dente é feio, tá ruim para mim na escola. Então, esteticamente, né? A gente não busca só estética, né? Principalmente personalidade, mas eu estou sempre aqui para tudo, né? E eu adoro essas crianças. E quando eu comecei a entender, o João Pedro foi meu primeiro paciente. Eu falei, não, gente, eu preciso me capacitar, eu preciso, e desde então eu fico estudando. Então foi um presente, viu, Débora? Ah, então tá bom. Olha, pessoal, muito obrigada, né? E fiquem conosco aí que tem mais coisa por aí, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem para mim, mandem para a Virgínia, que a gente está aqui nas redes sociais. Virgínia, fique com Deus, muito obrigada. Boa noite, bom descanso. Tchau, até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigadão.